Olá, olá, ouvintes do PowerCast. Hoje vamos falar de um assunto relativamente novo, mas que talvez vocês já devam ter ouvido falar. Já ouviram falar de um tal de conceito de durabilidade? E depois disso aparece uma outra palavrinha, que é repetibilidade. Na verdade, esses dois termos normalmente são pronunciados em inglês, mas a gente já começou a brasileirar eles e chamá-los dessa maneira. E a gente vai discutir um pouco disso, como que a durabilidade principalmente vai afetar no seu desempenho, o que a gente já sabe sobre ela e como que ela se aplica ao seu treinamento, como que a gente pode usar esse conceito para olhar para o desempenho e traçar estratégias para, enfim, nosso objetivo é sempre desempenhar melhor, se sentir melhor e ter um processo de treino mais otimizado. E para isso, estamos aqui com dois experts da área do treinamento. Seja muito bem-vindo, Gabriel Vargas. Fala Danilo, fala pessoal do PowerCast, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui, bater um papo. Everton Crivoy. Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom a todos aí? Será um prazer aí conversar com vocês hoje. E para completar o time, estou eu, Danilo Caruso, e Ana Luísa Lopes. Ei, pessoal, tudo bom? Então, estamos estreando um novo quadro, né? Agora a gente tem um quadro temático com um time de especialistas e vamos ver no que vai dar esse episódio, né? Vamos lá, vem de roda. Vamos, pessoal, só quero corrigir uma gafe. Faltou alguns títulos antes do nome, né? Dr. Everton Crivoy, mestre Gabriel Vargas e mestre Ana Luísa Lopes. Agora a gente pode começar um pouquinho mais alinhado. Bom, como eu disse, a gente tem como foco principal o conceito de durabilidade. Ele apareceu na literatura, eles podem me corrigir depois, mas pelo que eu conheço recentemente, coisa de 2 anos no máximo, por mais que alguns especialistas já vinham trazendo de maneira, digamos, informal. Então, mas o que quer dizer esse termo, né? De maneira simples, a durabilidade é a capacidade de se exercitar no domínio moderado ou intenso, isso é, zona 1, 2, 3, no modelo de 5 zonas. Então, principalmente abaixo do primeiro limiar, então zona 1 e 2, ou até entre os limiares, por longos períodos de tempo, sem perder a linearidade entre os parâmetros fisiológicos e mecânicos. Que é isso? Por exemplo, a frequência cardíaca e a potência. Se a gente mantém uma potência constante, principalmente abaixo do primeiro limiar, a gente esperaria, ou talvez a gente pode dizer que esperaria, que o custo fisiológico, o estresse, ele fosse constante durante todo o período de tempo. Então, que existiria uma relação entre frequência cardíaca e potência constante durante todo esse período. Mas o que acontece é que depois de algum tempo, vamos jogar um número aqui aleatório, mas vamos supor, depois de 2 horas rodando nessa intensidade, acontece um drift cardíaco. O que é isso? A potência cardíaca ela começa a aumentar para uma mesma potência. O que isso significa? Bom, a gente vai discutir um pouco melhor durante o episódio e saber o que a gente realmente já sabe sobre isso. Mas nos dá algumas hipóteses que, talvez o estresse gerado ali, ou que a nossa fisiologicamente a gente mudou a maneira como a gente está respondendo àquele determinado estímulo. E a pergunta que eu acho que deve ficar aqui para começar a nossa discussão, a gente deveria estar olhando um pouco mais para isso? A gente negligenciou isso? O que a gente já sabe sobre isso? E eu gostaria de abrir para as palavras iniciais dos meus companheiros aqui. E aí, quem vai? Ô Danilo, legal, cara. Deixa eu fazer aqui alguns comentários. A gente não precisa ficar tentando delimitar o conceito, né, do que é durabilidade ou, em outros termos, resistência à fadiga também. Uma maneira bem simples da gente colocar isso, assim, que vai abranger bem o conceito e o que acontece na prática, né, é as mudanças na capacidade do atleta realizar trabalho após ter acumulado trabalho, né? Então,
assim, até para o ouvinte já ficar bem situado. A maioria das pesquisas que são feitas nesse assunto, elas mostram que os atletas descansados no início de uma prova, por exemplo, eles têm uma certa capacidade e após ali horas, né, de pedal, no nosso caso, ciclismo, essa capacidade ela fica um pouquinho reduzida. Alguns mais, alguns menos, né? Então quem perde menos capacidade de realizar trabalho tem melhor resistência à fadiga, teoricamente. E aí, Danilo, você disse lá no comecinho, você falou que é uma coisa nova, mas assim, sabe-se já, óbvio, né, há muito tempo que a resistência ela é primordial. Eu lembro de muito tempo atrás, assim, eu ouvi alguém falando que para mim foi uma coisa muito nova, assim, tipo, a diferença não é o quão bom você é o quão bom você continua sendo depois de 3, 4 horas de ser limpo. Né? É ali que faz a diferença no resultado da prova. E a novidade mesmo é a quantificação disso. Esses trabalhos recentes que você menciona, o que eles trazem de novo é que eles foram lá a campo e mensuraram, quantificaram isso em competições reais, o que é bem bacana e bem difícil de acontecer, né? Sim, eu acho que talvez o que é novo aí, principalmente, é o termo, né? O termo durabilidade. E quando eu não tinha feito esse link, mas quando você falar, tá relacionado à resistência, né? Quando a gente tenta dividir em capacidades, enfim, pensando na teoria do treinamento, mais antigamente, que a gente falava ainda mais sobre capacidades, né? A gente acaba dividindo em muitos subtipos, né? E acho que é natural que exista uma relação entre, enfim, alguma capacidade e a durabilidade. Mas eu realmente não vejo a gente olhando antigamente, por exemplo, para um FTP depois de gastar 3.000 quilojoules e entendendo a importância disso. Eu acho que o grande ponto, eu trouxe no começo sobre o drift, né, para mostrar a ideia do estresse, mas essas avaliações, olhando para o perfil do atleta, num esforço próximo ao máximo, antes e depois de gastar uma quantidade de trabalho, eu não sei, pode ser que não seja novo, principalmente na prática, eu concordo. Para chegar na ciência, provavelmente muitos bons treinadores já estavam utilizando, e foi daí que veio o insight para estudar isso. Mas na ciência eu acho que é novo, e vocês têm mais tempo aí de bunda na cadeira e artigo, podem falar se eu estou errado ou não. Eu dar um pitaco aqui também no conceito, né? Eu concordo com o Gabriel. Também acredito que, assim, na prática, pegando também o link do Danilo, na prática é algo que os treinadores já vêm executando faz tempo, né? É algo que sempre foi olhado para isso, né? Então, suportar uma quantidade de trabalho pelo maior tempo possível, porque no final das contas, se eu penso numa prova de longa duração, é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Então, é isso que os treinadores sempre tentaram fazer. Talvez muito que acontece na área do treinamento sem saber o nome, né? A gente não costuma dar nomes, a gente vai pelo feeling, pela experiência, pelas percepções, e aí depois a gente vai dando nomes, esses nomes, né, vão sendo discutidos, a gente tem grandes brigas no treinamento conceituais de como é que vou chamar o filho, quem é o pai da criança, mas na verdade são conceitos clássicos ali, né, que são inerentes à própria atividade, né? Então é difícil de fazer essa dissociação. O Daniel Bulosa tem um editorial que eu gosto muito na International Journal of Physical Performance, não sei o nome da revista, JSPP, é o nome complicado da revista, mas é uma revista conceituada na área, e que ele diz alguma coisa parecida com nada de novo na ciência, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha também. A gente traz conceitos antigos, na verdade, muitas vezes a gente retoma conceitos antigos, traz de novo com uma outra cara, uma outra roupagem, e aí passa todo mundo a olhar para aquilo de novo, produzir sobre aquilo é esquecido, e aí volta, e a gente fica trabalhando em ciclos ali, o que não é ruim, porque o conhecimento, a cada ciclo desse, o conhecimento avança sempre um pouquinho. Em relação a ser novo na ciência, Danilo, tenho a impressão de que a gente evoluiu tecnologicamente, né? Então era bem difícil a gente conseguir olhar para esse tipo de variável. Então, normalmente, a gente começou a fazer a ciência do esporte olhando para as variáveis, para a foto, né, da coisa. Então, a gente olha para o limiar, a gente olha para o VO2 máximo,
A gente olha para as variáveis estáticas, ali são pontos de, né, fotografias que eu consigo retirar em determinados momentos do desempenho. E aí, com o avanço da tecnologia, agora a gente tem medidores de potência, né? A gente tem, agora tem esse analisador de gases portátil de relativamente baixo custo, ele é relativo, né? Mas comparado aos outros de baixo custo, então isso vai possibilitando, né, essa análise mais precisa desses dados, e a gente volta com esses temas justamente porque a gente tem novas ferramentas que permitem nós olharmos para esses dados de uma maneira diferente que a gente não conseguia olhar antes. Não tem como eu não falar um pouco também, trazer um pouco para a minha área, né, que é o que eu estou trabalhando mais específico. Era a mesma coisa que a gente falava de força, né? A gente olhava a força máxima, um RM, né? Agora a gente não olha a manifestação da força máxima, a gente olha a manifestação da força em diferentes cargas ao longo de um perfil, né? Isso não é novo, mas isso, a maneira como eu tenho rapidamente de mensurar isso no laboratório é novo. Então isso chamou a atenção para um conceito antigo novamente. E acho que essa parte da durabilidade é mais ou menos nessa linha, né? Hoje nós temos ferramentas para conseguir analisar conceitos antigos de uma maneira nova, de uma maneira mais precisa, e começar a entender agora um pouco mais cientificamente o que elas vão representar. E aí entra um novo campo de atuação, de pesquisa e de batalha, né, Gabriel? Agora a gente se debruça sobre isso agora para tentar entender um pouco mais. O Everton, o professor Mark Burnley, ele até fala, é um cara bem recente, ele fala que o termo que ele usa é resistência à fadiga, né, que é o quarto parâmetro do endurance, sendo o primeiro o VO2 máximo, o segundo seria, né, os parâmetros definidores, né, o VO2 máximo, o segundo seria o limiar de lactato, ou termo equivalente, e o terceiro seria eficiência mecânica ou economia de movimento, né? E o quarto parâmetro seria a durabilidade ou a resistência à fadiga. Então, como você disse aí, a gente acrescenta fatias, né, nessa lâmina, nessa análise, a capacidade da gente pegar a realidade, como no caso das pesquisas que a gente está lendo aqui, que a gente está falando, eles vão nas competições, eles têm os dados dos medidores de potência, eles têm... e aí uma coisa que é muito bacana, que a gente, na nossa prática aqui cotidiana, aqui no Brasil, com os nossos praticantes, os nossos atletas de treinamento, a gente consegue também trazer o mesmo e aplicar, né? Assim como o Everton falou que ele consegue fazer isso no trabalho de fortalecimento, a gente também consegue fazer isso na bike, graças ao acesso que a gente tem a essas ferramentas e a esse conhecimento. Agora, um desafio tem sido, eu já vou dar um salto aqui e falar um pouco de como está sendo colocar isso na prática. Tem sido muito difícil colocar isso em prática. Tentar trazer isso que a gente tem visto na pesquisa, esses métodos, essa análise, de forma mais sistematizada, né? A gente consegue trazer assim, uma análise, como é que eu posso dizer, conjuntural. Assim, você consegue ter, por exemplo, o Intervals, que é uma plataforma de análise do treinamento, você consegue definir lá, quero a curva potência-duração pós 2.000 kJ de trabalho. Quais são as melhores potências que o meu atleta tem? Que é mais ou menos o que eles estão fazendo nessas pesquisas. Inclusive, 2.000 kJ é uma boa referência, né? A gente consegue trazer isso. Eu experimentei, Everton, com alguns alunos meus, fazer alguns testes específicos, sabe? Vamos fazer um teste de performance, por exemplo, um teste tradicional de FTP fresco. Vamos tentar fazer depois sob fadiga, né? Depois de algum período de descanso, tudo, vamos tentar fazer após 2 horas de pedal, 3 horas de pedal. Um desafio tem sido fazer isso acontecer de forma... Mas é mais uma questão de organização também do trabalho e a realidade do atleta amador ou do atleta de elite nacional, né? E eu acho que isso é uma coisa bacana, até para o nosso ouvinte também, com certeza vai querer colocar em prática o que a gente vai conversar aqui, né, Danilo e Ana? Mas olha que louco, é aí que eu lembro no começo que eu falei que, pô, a gente olhar para as capacidades físicas, a gente vai dividindo, e eu olho para o nome resistência à fadiga diferente do que o Gabriel olha. E por que eu trago isso? Porque realmente porque ele trouxe, os dois faltou resistência à fadiga. Para mim, quando eu falo de resistência à fadiga, eu estou pensando mais na repetibilidade. Eu vou conceituar o pessoal que está ouvindo aqui. A repetibilidade surge junto com a durabilidade porque
ela, se eles quiserem completar a minha explicação, mas basicamente é a capacidade de fazer repetidos esforços de alta intensidade. Então, por exemplo, que você tem um intervalado de 5 vezes 5 minutos, um cara pode não conseguir completar numa potência X, mas ele faz 3, e o outro ele consegue fazer 5. É realmente essa capacidade de se colocar num esforço alto, numa dada porcentagem, enfim, do marcador que você quiser, dada porcentagem do FTP, e repetir ele várias vezes. É muito do que acontece numa prova de TCO, por exemplo, ou até numa prova de maratona. A gente tem uma subida longa ali, uma paulada de 10 minutos, e muitas vezes uma descida longa, a não ser que a prova seja plana. E daí que a gente olha para a durabilidade, é realmente uma pergunta para vocês. Como uma coisa específica, então eu preciso desenvolver essa capacidade num atleta de estrada, que vai andar um tempo em baixa intensidade, vai precisar subir uma serra alto, vai fazer um sprint alto, ou com uma adaptação que vai refletir na capacidade de repetibilidade, por exemplo, que é importante para o mountain bike no atleta. Adiantando, eu olho como uma capacidade de adaptação. Se o cara é mais durável, pensando na adaptação que tornou-o mais durável, eu acho que isso vai refletir na alta intensidade. Eu abro para vocês. O Danilo, só para colocar um pouco de pimenta aí, né? Por exemplo, se o atleta treina e durante um período e ele melhora, por exemplo, a potência crítica dele, então ele consegue, vamos falar de repetibilidade, ele consegue tolerar melhor um determinado esforço em potência absoluta. Vamos dizer que eu falo, Danilo, eu quero que você faça 5 tiros de 4 minutos, 300 watts. No começo da temporada e depois no final da temporada, já bem melhor treinado. Você vai conseguir tolerar aquilo melhor. Agora, em termos relativos, né, eu quero que você faça a 105% da potência crítica no começo da temporada e no final da temporada. Isso vai mudar, será? Essa resistência, essa capacidade de degradar, de não degradar a sua capacidade de executar esse exercício em termos absolutos, sim, porque a sua potência crítica vai subir, você vai conseguir tolerar melhor aquilo. Mas em termos relativos, o 105% é o mesmo, a sua potência crítica no começo da temporada é menor, no final da temporada é maior. Relativamente vai ser o mesmo treino. E aí, muda ou não muda? Tá, essa pergunta foi para mim, mas depois eu gostaria que o Everton respondesse a minha também. Para mim, o modelo de potência crítica, ele talvez é a melhor explicação que a gente tem, tipo, prática, tipo, como que isso funciona ou não funciona, até 20 minutos aproximadamente. Claro que não, marcador, depois disso entram outros mecanismos de fadiga. Só que aí eu vou trazer uma discussão, espero que o Everton não bata em mim, porque eu vou especular muito. Mas por que o cara fica mais durável, por exemplo, em Z2? Tipo assim, por que ele consegue? Provavelmente porque ele aumentou a capacidade para mim, né, de utilizar gordura durante o exercício. Seja pela adaptação que for, tanto faz. E daí isso vai refletir em todo o metabolismo, não vai? Porque o substrato que ele utiliza vai refletir na eficiência mitocondrial, no quanto de calor que ele vai gerar, enfim, no estado redox do organismo. Acho que, para mim, vai refletir em tudo. Talvez seja uma cascatinha, tem outros fatores, mas ele vai estar influenciando. E daí tem um paper muito legal que mostra que atletas mais bem treinados e que desempenham melhor num HIIT oxidam mais gordura mesmo num HIIT, o que é contraintuitivo, né? Porque quando você está em altas intensidades, você passa a utilizar mais carboidrato e tal, mas parece que eles têm a capacidade de utilizar mais gordura mesmo em esforços intermitentes de alta intensidade. E daí é o porquê. Porque provavelmente esse cara consegue restabelecer o W' dele mais rápido. Então, o ponto é, talvez nas descidas, nos pontos que ele está abaixo da potência crítica, ele tem capacidade de restabelecer mais. Então, ele vai conseguir manter o 105 da potência crítica mais vezes. Faz sentido ou não?
É uma discussão tensa, né? Porque assim, tem muitos fatores aí, né? Associados ali, né? Então, Taxa de restauração do W Prime aí foi é longe, isso. hein? Nossa, Mas longe não, né? Foi difícil, essa é difícil. eu não entraria no Danilo assim, que ele afirma que a oxidação de gordura acho que é mais um fator importante ali, né? Você aumentar o Fat Max, mais um envolvido. Tem disponibilidade de oxigênio, capacidade de tamponamento e uma série de outras coisas ali associadas também. Mas é mais uma variável ali que a gente também tem que olhar. Aí, quando você fala assim, 105% da velocidade crítica, aí eu entraria também, porque eu estou acima dessa velocidade crítica, eu entraria também, olharia para esse W prime ali e aumentar esse W prime. Se eu aumento esse meu W prime, eu vou aumentar minha capacidade de produzir trabalho acima dessa intensidade, eu aumentaria a minha durabilidade acima dessa intensidade. Só que eu confundo também ainda um pouco os conceitos, porque olha o que a gente trouxe, né? A gente trouxe, porque o conceito da durabilidade clássico ali, né? Pelo que eu entendo, é eu conseguir. Durabilidade seria o ponto em que eu começo a ter alterações deletérias em diferentes variáveis fisiológicas numa intensidade abaixo dessa potência crítica. Né? Então, essa seria a durabilidade. Então, se eu consigo sustentar, sei lá, por 60 minutos ali essa 95% da potência crítica, depois de um certo período de treinamento, eu vou conseguir sustentar por mais tempo ou ter alterações, atrasar essas alterações. Né? Então, a minha alteração de frequência cardíaca, consumo de oxigênio, sei lá, outra que eu estiver utilizando, esse ponto de início do prejuízo das variáveis fisiológicas, ele acaba sendo atrasado. Aí essa é a durabilidade. Aí isso influencia sobre a minha capacidade de realizar esforços acima da potência crítica, que aí já iria para o conceito um pouco mais de repetibilidade, né? Repetibilidade. Que aí quantos estímulos eu vou conseguir fazer em cima disso, e aí vai depender da intensidade da pausa e da minha capacidade de restauração do meu W prime. Gostei, Everton. A gente colocaria então a repetibilidade como o acesso a essa reserva, o W prime, e a capacidade o tamanho dela e o quão rápido ela pode ser restaurada, né? E a durabilidade, a gente estaria falando muito do que vem abaixo disso, né? Do que vem abaixo disso. Agora, o quanto que vem abaixo disso influencia o que vem acima disso. Talvez o que vem abaixo disso influencia justamente nessa capacidade de restauração do W prime, nesses intervalos que eu tenho numa prova, por exemplo, de XCO, que é estocástica, né? Que pá. E aí, porque parece, né, até um dos artigos, né, que a gente usou como referência, ele mostra que o cara começa a primeira volta com 4,x kJ por minuto, e na última volta ele está fazendo 2,4 kJ por minuto. Ele cai essa capacidade de produzir potência justamente porque ele cai essa capacidade de restauração, ele vai meio que entrando na exaustão, ele vai tendo menor capacidade de trabalho acima dessa intensidade. E aí isso eu precisaria melhorar. Aí eu entro num conceito antigo, né, que vai juntando uma coisa na outra, que aí a gente vê que não é novo, porque o Noakes já falava isso, depois a Pavolainen, sempre erro o nome dela, leio os artigos clássicos dela, não consigo falar o nome, mas que ela chama isso de muscle power, né? Que é a capacidade de produzir trabalho mesmo num ambiente metabolicamente desfavorável, que se confunde também com o conceito de repetibilidade também, né? Um conceito antigo e aí eu tenho que treinar o meu atleta o quê? Conseguir manter alta taxa de trabalho, né? Mesmo em cenários em que ele está metabolicamente já fadigado, né? Em condições metabólicas não favoráveis para isso. Pô, legal. Deixa eu acrescentar aqui também mais uma pimenta, né? Uma coisa que eu sempre lamento, às vezes, quando eu vejo discussões, seja outros podcasts, outros conteúdos, ou no Twitter, às vezes eu sinto falta do assunto da miologia, né? Então, tem alguns trabalhos recentes, desculpa, eu não vou lembrar o nome do grupo ou dos autores, mas eles estão vendo bastante a tipologia muscular, distribuição de fibras musculares, e como que esses perfis estão relacionados com... eles não vão diretamente falar de repetibilidade ou durabilidade, mas eles vão falar muito de
de perfil de potência e vão falar muito de depleção de glicogênio na atividade, o quanto que essa depleção de glicogênio vai resultar em fadiga muscular, em atraso na recuperação. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu queria voltar lá atrás, né, que o Everton estava falando sobre se a gente pudesse escolher, né, o treinamento, vamos para melhorar a performance do atleta, aí no caso, aumentar esse W prime, ou se a gente pudesse escolher, ao invés de subir o W prime, vamos subir a potência crítica, em detrimento de aumentar o W prime. Mas aí a gente volta, mas espera aí, qual que é o perfil desse atleta? Qual que é a tipologia muscular dele? O quanto que a gente consegue manipular essas variáveis e ainda lembrando que tem o tipo de prova, né? E aí vem uma coisa legal, porque quando a gente vai olhar produção científica, muitas vezes está voltado para o público atleta de elite, atleta olímpico, que é um perfil otimizado, digamos assim. Aí você vem para o atleta amador e você percebe às vezes que você está trabalhando com um atleta que tem características extremamente explosivas, você infere ali que ele tem alta concentração de fibras rápidas, por exemplo, e ele vira para você e fala, eu quero completar o L'Étape na França. Né? E você percebe, bom, você olha o perfil de potência e você vê que a melhor potência de 1 minuto é, sei lá, o dobro da melhor potência de 10 minutos. Você fala, meu, esse cara tinha que estar no ciclismo de pista, mas ele está querendo ficar 1h30 subindo uma montanha na França. Né? Agora, novamente, trazendo o gancho um pouco para a nossa prática, né? Como efetivamente a gente consegue, em diferentes perfis, em diferentes objetivos, manipular o treinamento para atingir esse objetivo de melhorar a durabilidade. Eu ia logo puxar essa questão da prática, e aí o Vargas veio, né, trazendo essa forma de como aplicar, como quantificar, né? E aí eu acho legal a gente entrar nessa questão, porque, por exemplo, se eu tô calculando qual foi o estresse gerado num treino. Se eu calculo baseado numa variável como, por exemplo, a potência, eu não vou ter esse índice fisiológico. Então, se eu calculo, por exemplo, o TSS, que tem como base na potência, ele não vai me dar esse acumulado. Então, para o TSS, ele não é uma medida, talvez, né, assim, não vou afirmar nada aqui, mas eu não consigo, por exemplo, num pedal de 5 horas, considerar que no início do pedal eu estava naquela Z3 com um determinado gasto energético, e no final do treino eu não vou estar fazendo aquela potência para aquele mesmo gasto energético. Aquilo vai ter um custo maior. Para falar sobre isso, eu sei que o Everton tem boas justificativas para. Acho que é legal a gente entender. Tá, se a gente for considerar que um marcador para durabilidade é esse drift cardíaco que eu expliquei no começo, a perca da linearidade da frequência cardíaca com a potência, por que isso está acontecendo ali? E qual seria o parâmetro a olhar, a adaptação a olhar no treino para melhorar a durabilidade? Para melhorar a mensuração da durabilidade, né? Isso. Sou eu? Qual parâmetro olhar? Eu quero saber o que está acontecendo ali a hora que drifta, por que isso acontece? Posso dar um pitaco? Uhum. O Danilo, você tem mencionado a questão do drift cardíaco, que é até interessante você trazer isso, porque, por exemplo, os artigos que estão sendo publicados, eles não vão olhar isso, né? Eles vão olhar as capacidades máximas, né? Que é aqueles MMP que estão lá. Então, maior potência média de 2, por exemplo, o trabalho do James Sprague. 2, 5 e 12 minutos, né? Então, eles olham valores absolutos, valores de capacidade. E aí, quando você fala de drift cardíaco, é legal porque você traz mais uma dimensão para a gente olhar. Não necessariamente, por exemplo, você pode estar fazendo um treino em ritmo de resistência, sem estar fazendo nenhum esforço máximo, esforço limite, ainda assim você identifica a fadiga por esse fator que você está colocando, o drift cardíaco, ou o fator de decoupling, né? Eu acho que eu consigo olhar para o que você está falando de alguma forma, na verdade, baseado no artigo do Maunder, né, do ano passado, de duas
duas utilidades da durabilidade. Uma delas é realmente essa coisa, você vai produzir um tanto de trabalho ali, então você rodou uma quantidade de tempo e você ainda é capaz de gerar watts, enfim, de gerar trabalho em altas intensidades depois desse tempo. E daí tem um ponto importante que eu gostaria de discutir depois, que é, será que a intensidade que esse trabalho foi gerado não faz diferença? E isso implica diretamente nesse trabalho, esse PREG, né? Para mim ele tem duas limitações muito importantes, mas vamos voltar no ponto inicial. E a outra utilidade da durabilidade é para o treino. Você quer fazer um treino em baixa intensidade que gere uma adaptação, provavelmente por causa do fluxo de cálcio, sei lá, mas relacionada à biogênese mitocondrial, o que for. E você não quer que isso gere um desgaste, principalmente o pessoal tem olhado para o sistema nervoso autônomo. Então, só que a partir do momento que tem esse drift, daí é a pergunta realmente. Eu olho para o estado da arte como uma hipótese. Talvez o estresse fisiológico aumentou e você passa a gerar um desgaste maior. Então, isso talvez seria um marcador de quanto de volume que eu posso fazer com esses dois objetivos, gerar adaptação sem gerar desgaste. Entendi. Eu acho que ele é um fator complicadíssimo, né? Do que a gente começa a dar uma volta. Então, se a gente olhar para o drift, né, já que nem de novo, já é um conceito antigo pra caramba. A primeira pessoa, pelo menos que eu lembro, que tentou fazer uma correlação com estratégia de prova e esse acoplamento ali, ou desacoplamento da frequência cardíaca com velocidade, foi a Bilar. Não lembro se final da década de 90 ou início de 2000 agora, mas ela faz essa relação, então ela faz essa mudança da alteração da frequência cardíaca máxima e da velocidade que ele corre, então ela percebe que toda vez que essa frequência cardíaca altera determinado parâmetro, ele diminui a velocidade para ter um ajuste ali, né? Então ele faz microajustes para controlar essa intensidade de prova. Depois o Seiler traz de novo alguma coisa assim, mas ele usa uma conta diferente, que ele usa o percentual da frequência cardíaca de reserva por percentual da potência, e aí ele tenta fazer essa relação. Agora é olhar para um parâmetro, né? Então, por exemplo, o drift, né? O cardíaco aí, ele depende de uma série de coisas, temperatura corporal, hidratação, alimentação. Então, já tem estudos mostrando que se eu suplementar com carboidrato, eu reduzo esse drift. Então, ele muda uma série de coisas. E aí, olhando para um conceito mais complexo, que é uma linha que eu tento desenvolver, né, que é tentar enxergar esse atleta como um todo e não com uma variável fisiológica, e a gente vai de novo para grande lance, assim, o que é o determinante de desempenho, né? Qual que é a variável que vai determinar se ele vai manter a intensidade ou ele vai reduzir a intensidade durante uma prova? É a frequência cardíaca, o estresse em músculo-tendão, são alterações de nutrientes ali, alterações energéticas na célula, temperatura corporal, a gente já viu que é extremamente importante, a gente entra para o fator fora do contexto fisiológico, que a gente entra autoeficácia, percepção de prazer, né, motivação. Então a gente tem um grande centro ali que fisiológico, né, interoceptivo e esteroceptivo ali, trabalhando para que o atleta ajuste essa manutenção da potência ao longo da prova. E aí uma dúvida que eu tenho quando a gente olha para a durabilidade, que eu acho que ela é bem importante, mas o que me interessa mais na durabilidade, pelo menos vindo para a prática, é ele sustentar a potência necessária durante o tempo necessário de prova. E aí vai um pouquinho, acho que, para o final do que você falou, do quanto que a intensidade influencia sobre essa durabilidade, né? Então, por exemplo, o Gabriel trouxe que os 2.000 quilojoules corresponderia a 4 horas de prova. A prova tem uma duração de 4 horas? Ou a prova dura mais do que isso? Né? Então eu vou tem uma prova de 2 horas, qual a característica dessa prova? Se eu pensar numa durabilidade no mountain bike, pensar numa durabilidade no 180 do Ironman. 180, né? Acertei, né? A distância.
Então muda totalmente essa característica de ajuste. E aí eu penso na durabilidade, quando eu vou fazer essa análise, justamente isso. O quanto ele consegue sustentar a potência desejada, né, de acordo com a prova específica que ele vai fazer. E aí, se ele mantém essa potência, mas a frequência cardíaca dele aumenta, ele tem um drift, quanto que isso é importante? Se ele está sustentando. Eu vou falar para ele diminuir, para sustentar, para acoplar de novo, alguma coisa assim? Ou o azar dele, o que importa é ele sustentar, né? Então, o que seria essa durabilidade? Assim? Eu olho mais para essa sustentação da potência. O Everton fala dos mecanismos de fadiga aí também, mencionando o que leva, né? Por exemplo, se é uma prova de XCO, por exemplo, ou um short track, uma prova bem explosiva, é um mecanismo totalmente diferente de um Ironman, né? Isso também acaba entrando na conta. Só um comentário aqui, em ritmo de prova, os 2.000 kJ vão aparecer bem mais rápido, tá? Dependendo da potência, talvez em 3 horas, isso vai depender da potência média, né? E essa questão da intensidade, até como o Danilo lá no começo falou de repetibilidade, eu lembro que a primeira vez que eu competi uma prova de ciclismo com medidor de potência, era uma prova de circuito, 1 hora de duração, com 30 minutos. Com 30 minutos eu poxa vida, afoguei, assim. E foi a primeira vez que eu corri com medidor de potência. Depois eu fui analisar o arquivo, aquilo foi muito revelador, né? O arquivo era basicamente o seguinte, a prova ela acontecia no circuito em Jundiaí. Eram várias curvas. E assim, eu fiquei muito surpreso de ter afogado ali com 30 minutos, sabe? Eu esperava mais, esperava que o meu desempenho fosse melhor. Quando eu fui olhar o arquivo, eu vi que, em média, a cada 30 segundos, 25 a 30 segundos, tinha um sprintzinho de 500 a 700 watts. Né? Então, assim, ali na hora, o que eu enxergava enquanto atleta? Eu enxergava a prova, eu enxergava o pelotão, onde que eu tinha que me posicionar. Quando você vai ver o arquivo, você começa a ver, a cada 25, 30 segundos, eu vou usar o FTP, tá? Eu estava a 200% do meu FTP por 5 segundos, 10 segundos. Isso repetia a cada 30 segundos. Né? É muito diferente. Eu vou continuar me usando como exemplo, tá? É muito diferente de quando eu corri uma prova e eu fiquei 50 minutos escapado, que eu cozinhei no final e o pelotão me alcançou, só que eu estava andando ali a 280 watts, direto, sem sprint, sem pancada. Foram mecanismos totalmente diferentes, né? A fadiga, ela apareceu do mesmo jeito, né? Me faltou durabilidade, me faltou resistência à fadiga nas duas situações, né, para ter o resultado. E aí vem, né, o Everton, como você está mencionando, as estratégias de como lidar com isso de acordo com o tipo de prova, né? Também como que a gente trabalha para não só identificar, mas para desenvolver, né, essas capacidades de resistência. Olha que louco. E Pode falar. é legal isso, Gabriel, trouxe também da característica da prova, né? Porque também se você for olhar para a potência, e aí não foi o professor Carl Foster, acho que foi o primeiro que fez isso, não lembro quem foi, mas o Bulosa com o Carl Foster, eles publicaram, o Renato também, tá? Eles publicaram um artigo agora bem legal, que são essas micro oscilações dessa intensidade na prova, né? Então o tempo inteiro você tá tendo oscilações ali, acima, abaixo do FTP, e aí entra naquela ideia que depois vou já jogar para o Danilo, depois puxar o assunto, e a Ana, né, da potência crítica e do W prime, também o quanto que isso é importante, mas você tem essas micro oscilações, né? Então o atleta vai ajustando, e aí quando você pega um circuito, que nem o Gabriel falou, né, que ele tem que acelerar, desacelerar, tem naturalmente oscilações de potência, né? É muito mais difícil você manter talvez esses padrões, essa durabilidade, esse ajuste tem que ser muito mais fino, e aí vão entrar outras maneiras de você controlar isso, né? Do que se eu pego uma prova com um ritmo constante, um circuito mais plano, muda totalmente. E isso é interessante. E aí quais variáveis que vão representar isso? Putz, eu considero totalmente diferente as variáveis que representariam a durabilidade num tipo de prova e na outra, né? Que explicam a durabilidade num tipo de prova e na outra. Eu posso tentar dar um outro pitaco levando para treinamento que eu trouxe. Eu dentro desse quebra-cabeça gigante, né, eu tenho que simplificar para oferecer alguma coisa na prática.
Senão a gente fica correndo atrás do rabo e eu não consigo trazer nada, né? Ah, puta, é um quebra-cabeça que não tem fim, eu faço o quê? Não sei, sento e choro e fico tentando ler artigo para entender o quebra-cabeça e não resolvo o problema de ninguém. Que a gente sabe que acontece muito por aí. Então eu preciso resolver meu problema. Então eu tenho como base sempre essa relação do estresse-adaptação. Né? É a coisa que eu tenho como base ali para prescrição de treinamento. Então, o que eu quero, o que eu espero que esse atleta melhore? Eu espero que ele melhore a capacidade dele de produzir trabalho em alta intensidade, ou pelo menos o tempo que ele consegue ficar produzindo trabalho em alta intensidade ou numa intensidade moderada. Tá? Se a gente falar de repetibilidade e durabilidade. Então, eu tenho que dar estresses que vão permitir com que ele desenvolva essa capacidade. E automaticamente eu vou estimular essas adaptações que a gente falou todas, de uma forma mais global. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar especificamente melhora de potência, né, como que eu determino? Então, eu deixo o cara recuperar suficientemente para que ele consiga produzir a maior potência possível. Então, ele vai fazer dentro de um treino, ele vai produzir os intervalos dele de alta potência totalmente recuperados. Quando eu estou pensando em durabilidade, em repetibilidade, por exemplo, eu faço o quê? Intervalos de alta potência com intervalos curtos, para que ele não recupere totalmente essa capacidade dele, e isso vai gerando o estresse repetido, que teoricamente vai gerar uma adaptação lá na frente, depois de X semanas. Quando eu estou pensando em durabilidade, eu gosto de fazer muito treinos em que ele estressa, ele dá um tiro e depois ele sustenta. Né? Então ele vai sustentar esse tiro na maior intensidade que ele pode. Então, por exemplo, a gente faz muito treino de subida com um atleta em que ela ataca a subida, 30 segundos no início da subida, ela ataca e depois ela sustenta os outros 5, 6 minutos que ela ainda tem no restante da subida, ela sustenta numa alta intensidade. Né? E isso eu vou conseguir o quê? Trabalhar essa capacidade dela de produzir trabalho, mesmo já no ambiente que foi metabolicamente estressado anteriormente. Então ela já entra para a sustentação já debilitada ali naquele conteúdo fisiológico dela, nos aspectos fisiológicos e metabólicos. E ela vai ter que tentar sustentar. Ela sustentando vai gerar um estresse que, teoricamente, vai melhorar a minha capacidade depois de durabilidade dela, quando ela precisar manter uma prova numa intensidade mais baixa, ou quando ela precisar dar 2, 3, 4 ataques seguidos ali, ou sustentar uma fuga, ir atrás de uma fuga ali, sustentar um pouco essa intensidade mais alta por um tempo maior. Então é nessa linha, entendeu? Eu penso qual o estresse que eu quero dar, de acordo com as adaptações ali que eu estou esperando que sejam geradas. Vamos lá. Eu concordo com tudo que o Everton falou no fundo. Na verdade, na prática, eu acredito que eu concordo. Mas a maneira de olhar para isso que eu gostaria de trazer alguns pontos. Porque conversa totalmente com o ponto que eu trouxe antes, inclusive que o Everton, o Gabriel não lembro se ele comentou, mas concordou com isso, de olhar para a durabilidade como uma adaptação que vai influenciar diretamente a repetibilidade, coisas que parecem que estão totalmente desligadas. E daí, quando a gente olha para adaptação puramente dessa forma, bem da especificidade, né? Se a gente trouxer o conceito que a galera adora falar e pessoalmente eu não gosto muito, mas da especificidade, a gente fica tentando achar que a gente vai gerar adaptação simulando a condição da prova. E se for para simular a condição da prova, eu fico fazendo simulado e recuperando, simulado e recuperando. E daí por isso que eu gosto de pensar do ponto de vista da adaptação. Eu não estou falando de vocês, não, só estou tentando colocar realmente o ponto. Do ponto de vista da adaptação. Então, quando o Everton traz, quando o cara, eu uso uma estratégia de fazer um tiro mais forte e depois sustentar. Tá, a gente pode até tentar especular, mas não é o caso. Mas de qual adaptação ele vai ter aí? Provavelmente sistema tampão, transporte de íons, realmente resistência à fadiga, e talvez até a tomada de decisão, né? Alguma adaptação comportamental ali de lidar com o estresse. E daí o ponto é, mas quanto desse tipo de treino, e talvez a literatura mais puramente, tipo um cientificista, não responda a isso. Eu acho que tem vários pontos para a gente trazer. Quanto de treino ele precisa para
gerar essa adaptação. De tudo que eu já vi, da minha experiência, ele precisa de muito pouco. Ele precisa de pouco do específico, porque o quanto que ele consegue adaptar nesse quesito não é tão grande, comparado às adaptações que ele tem abaixo da potência crítica, por exemplo, ou ao potencial de colocar carga de treinamento, de gerar estresse em estratégias que vão gerar outro tipo de adaptação, que estão mais relacionadas à capacidade oxidativa em si. Eu fui claro qual é o ponto que eu quero trazer? E por que eu acho que a durabilidade, sim, é muito importante, e é muito importante a gente estar olhando para isso dessa forma? Você quer saber qual é a dose desse remédio que é suficiente para causar o efeito No fundo, é isso sem que a gente os precisa efeitos fazer, né? colaterais, assim. É isso que a gente precisa saber, né? Porque eu acho que a chave do treinamento é a distribuição de quanto treino intenso e quanto treino em baixa intensidade. Porque, no fundo, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Vai fazer treino intenso e treino em baixa intensidade. O que vai mudar é o quanto de treino cada um vai fazer. Um comentário bem rápido, vai passar por aqui. Eu sei que passa por aquilo que eu falei. Atletas que têm esse perfil mais explosivo, eles tendem olhando do final da reta, tá? Na prática final, atletas que têm esse perfil mais explosivos, eles tendem a responder muito bem a um treinamento que prioriza um pouco mais a intensidade do que o volume, até porque eles não conseguem lidar tão bem com o volume. Recuperação é menor, exige mais recuperação, então você acaba tendo que abrir mão de volume para poder favorecer recuperação, e a resposta à intensidade é muito boa. E o contrário também, para os atletas mais diesel, né? Então já começa a relativizar as coisas por aí, né? Mas a resposta, o que o Everton tem a dizer, será? É um grande puta, até agora a gente começa a filosofar, né, cara? Eu gosto de brincar com isso aí. Por exemplo, tem um professor, né? Tem um livro muito bom, Pensando Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, e ele diz que, relacionado à tomada de ações, grandes CEOs, né? Que às vezes é melhor o cara ir tomar um banho e não fazer nada e deixar o processo acontecer naturalmente, que o resultado ia ser exatamente igual a 500 mil manipulações que ele fez e ele acha que foi resultado do que ele propôs ali. Né? Então, o que eu quero dizer? Que o Seiler traz isso também e eu não discordo dele, né? Que às vezes fazer isso que o Danilo falou, prova, descansa, prova, descansa, prova, descansa, no final das contas vai gerar o mesmo resultado, você vai melhorar o desempenho. Porque você está trabalhando dentro de uma prova de alta intensidade, você está trabalhando tudo que você precisa trabalhar. Você está trabalhando fuga, você está trabalhando sustentação, você está trabalhando força, você está trabalhando tomada de decisão, você está trabalhando posicionamento inteligente dentro do pelotão. Você está trabalhando tudo que você precisa dentro de uma prova. Então, será que efetivamente eu preciso ficar manipulando treinos e treinos e treinos e mudando aqui, mudando ali? Será que se eu não fizer só isso, prova e descansa, no final, eu não vou ter o mesmo resultado? Tem um artigo mostrando uma coisa parecida com isso, com o Garmin, mas é corrida, né? Então o treinador vai lá e monta toda uma programação de treino e o outro grupo ele simplesmente faz com o que o relógio diz, né? Se o estresse for alto, você descansa. No outro dia, daí quando o estresse do relógio lá passa que foi amarelo, fala, você pode treinar em 24 horas, você repete. Se ele dá 48 horas, você espera 48 horas e faz um outro treino intenso. Então você segue o algoritmozinho do aplicativo. E o resultado, no final das contas, dá quase a mesma coisa, cara, né, com atletas amadores. Então, não quero dizer que o que a gente... Qual o papel do treinador? Então, não preciso de treinador, eu uso um algoritmo e está resolvido. Não. Mas, às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa entender o meu atleta, o quanto que ele tem que descansar e quando é a hora para dar o estímulo intenso. Então, talvez o nosso papel ele esteja muito mais nessa gestão do estresse e da recuperação, ajudar o atleta no monitoramento, por isso que eu acredito muito no monitoramento do treinamento, do que efetivamente ficar criando programas de treinamento mirabolantes para achar que se eu fizer um HIIT de 1 para 1, eu vou melhorar a biogênese, se eu fizer no seu longão, eu vou melhorar a tendão, e fica querendo falar da AKT, mTOR, 500 mil coisas, que na verdade, né, isso vai acontecer naturalmente com o estresse gerado. Então, o que eu tenho que fazer é essa gestão. Né? Então, até gosto de brincar assim, o treinador, hoje do que eu faço ali, né? A gente consegue resultados muito bons em atletas de alto rendimento fazendo treinamento de força com os caras, né? Ponto do cara conseguir melhorar 4% o desempenho numa subida
E a gente está falando de atletas que sobem muito bem. Não estou falando de eu melhorar 4% na minha subida, qualquer coisa que eu fizer eu melhoro. Mas a gente está falando de caras que têm tempo muito bom, o cara começa a fazer um treinamento de força e melhora em 4%. O que ele está fazendo de especial no treinamento de força? Nada, ele está agachando. 3 séries com 3 repetições numa intensidade em que ele consegue botar velocidade. Só, é o simples. Né? Onde está a complexidade nisso? A complexidade nisso está no momento em que eu sei a hora que ele é para agachar, a hora que eu percebo que ele está cansado, ele tem que tirar o agachamento. A hora que eu dou um estresse um pouco a mais de agachamento, e ele vai ter uma queda de rendimento, para depois eu tirar a carga e ele ter um pico de desempenho. Né? Então é nessa manipulação que está o nosso foco. Então a gente está trabalhando agora com atleta por brasileiro, daqui, não sei quando que vai ao ar, mas em breve. E aí a gente tem pouco tempo para trabalhar. Então o que a gente vai fazer? Estresse. Estresse o que é? Pancada todo dia. Aí depois vai fazer o quê? Tirar a carga e esperar que ele tenha naturalmente ele tenha essa melhora do desempenho e vai chegar lá no máximo que a gente pode para esse momento, não no dele, mas porque deu tempo, dele chegar e competir o brasileiro em condições. Então a gente tem essa gestão. Eu vi uma vez um cara falar... Prescrever recuperação, né, Everton? Às vezes o trabalho do treinador é prescrever recuperação, não treinamento. Isso, acredito muito mais nisso. O trabalho do treinador é monitorar e entender quando que você tem que colocar carga e deixar a recuperação. Tem uma frase que ela parece arrogante, né? Mas eu acho que a gente tem que se entender como treinador nesse sentido. Que o cara fala para ele, né? Pô, quanto que é seu treino? Ah, meu treino, sei lá, R$500 por mês. Pô, puta treino caro, hein? Fala, não, o treino não é caro. Né? O meu treino você acha em qualquer lugar. Cara é a minha presença. O que ele quer dizer com isso, né? Não é o treino, cara. Você pode ter um hit de 30 por 30, qualquer um dá, qualquer Strava, Zwift dá, tem esse treino lá no padrão deles. O caro é a minha tomada de decisão em cima do que você deve fazer, quando que você deve treinar e quando você deve recuperar. Então, acho que esse é o grande ponto, né, do treinamento. Então aí o Danilo está nessa incógnita, né? Mas será que se eu não treinar todo dia, só correr e descansar, eu não melhoro? Acredito que sim, Danilo. E aí o seu papel vai ser só escolher qual prova ele vai ter que fazer para ser mais perto do que as melhores que você quer. Que ele atinja, de vez em quando fazer um XCO, de vez em quando uma maratona, e de vez em quando ficar em casa tocando violão com o pé para cima, que vai ser o melhor treino. Por mais que eu goste dessa visão simples, realmente gosto e acho que ela não ataca de maneira nenhuma a posição do treinador. Realmente não. Concordo muito nisso que o Everton falou, que o papel do treinador é estar ali do lado do atleta realmente tomando a decisão. Hoje, como você você vai treinar ou não, e conversa totalmente com o que a Ana falou no começo, que ela, enfim, trouxe algumas características do TSS e tal, mas basicamente que os números ali, principalmente advindos de coisas mecânicas, não refletem realmente o estado de recuperação do atleta, tem muito mais coisa envolvida, e o principal trabalho do treinador é a tomada de decisão. Mas sim, eu acho que você distribuir o treino principalmente utilizar bem da intensidade do volume de forma a gerar, vamos chamar de um estresse inteligente, mas otimizar as adaptações, coisas que geram menos estresse e mais adaptação, vão ser importantes. E daí eu concordo com você, quando você tem pouco tempo, você mete bala, porque o que gera adaptação mais rápido. Isso a gente sabe, que o volume de treino, essas adaptações mais oxidativas levam tempo, levam anos, e é uma coisa difícil de estudar por isso, né? Porque você não consegue acompanhar um cara por muitos anos e ver o que vai acontecer depois de 4 anos que ele está treinando. Mas que o cara precisa disso para desempenhar, para mim também parece ser trivial. É claro que existe o outlier que desempenha bem, treinando intenso toda semana, a vida inteira, existe. É claro, existe que eu conheço, mas não serve para todo mundo, e pelo menos de tudo que eu conheço de atletas, enfim, tem uma coisa muito legal que inclusive a gente pensou em fazer uma discussão sobre ele, não é do mountain bike, eu conversei com o Vargas sobre isso, que é um documento de um cara que foi campeão olímpico na Olimpíada de Inverno no esqui não, como é que chama? Chama patinação de velocidade. Patinação de velocidade de 10 km. Uma prova de 10 a 15 minutos.
E o cara ficou, ele já era bom, ele é um outlier com certeza, porque ele já tinha sido campeão mundial júnior, ele ficou um ano parado, e depois ele volta e faz uma coisa bizarra. Ele fica um ano treinando só abaixo do primeiro limiar, então só olhando para essas adaptações oxidativas, que por muito tempo muita gente diria que ele tá fazendo um monte de treino que não gera adaptação, mas num volume absurdo. Aí ele faz, se eu não estou enganado, 5 semanas de treinamento no limiar, então potência crítica e abaixo da potência crítica, para mim ainda olhando para adaptações muito parecidas, e depois ele vai para um período de algumas semanas também, só fazendo o específico. E ele realmente só, tipo assim, o tempo que ele treinou volume, ele só treinou volume, as 5 semanas, todas as sessões deles eram assim, ele completava no final com um pouco de volume, e depois ele, tipo assim, fazia 5 km velocidade de prova, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por dia, durante todos os dias da semana. Funcionou. Porém, será que sem aquela base aeróbica funcionaria? Entendeu? E aí, deixa eu vir numa outra pergunta. Se eu aplicar isso para todo mundo, vai funcionar? Não. Não, e quem é o responsável por saber se isso vai funcionar para o Danilo, não vai funcionar para o Gabriel e vai funcionar para a Ana? O treinador. É aí que eu digo que o treinador tem o papel de fazer essa gestão, de organizar volume e intensidade, entendeu? Porque as cartas estão na mesa. O treinador tem que escolher qual carta ele vai usar para cada atleta. E aí que eu falo que ele é um gestor. Ficar seguindo se é polarizado, se é piramidal, receita de bolo, porque ele fez, não vai resolver o problema de todo mundo. Como que eu sei que o Danilo precisa fazer o trabalho da Ana e o Gabriel não? Estando do lado ali, estando do lado dele, observando como ele respira, tomando essa decisão. Isso é tomar a decisão, falar assim, Ana, preciso fazer um trabalho específico no atleta, ou esse aqui não precisa. Né? Mas é esse tipo de gestão que eu falo, entendeu? Então, o que funciona para cada um. Por isso que o monitoramento da carga é importante. E como às vezes a gente vai trabalhar, Everton, às vezes a gente vai trabalhar com o atleta e você não muda o estímulo que ele já traz, né? Você começa a trabalhar com um atleta novo, ele vai manter o mesmo estímulo que ele sempre fez. O que você muda é exatamente o que você estava falando. Olha, peraí, aqui esse treino é um treino endurance, calma, vamos fazer ele de outra maneira, os detalhezinhos. Aqui você poderia estar descansando e não está descansando, né? E às vezes o estímulo é o que ele sempre fez, você não muda isso. E dá certo, né? Funciona. E aí, Gabriel, nessa linha, por exemplo, eu tenho um atleta que ela veio com um volume muito grande de bike, e aí eu tô colocando pancada, intensidade, subida, e ela tá mandando muito. Os tempos dela melhoraram muito. Eu tenho um outro atleta que eu fiz a mesma coisa com ele, e não deu certo. O desempenho dele começou a cair, mas eu tô olhando pro desempenho. A hora que eu percebo que o desempenho começou a cair, eu faço o quê? Mudo a estratégia. Eu consigo corrigir minha rota rapidamente. E ele precisa de volume. Então você fala, você trabalha com que tipo de característica de treino? Volume ou um treino mais intenso ou um treino mais volumoso? Depende. Para um atleta trabalha muito volume e para outro atleta trabalha muita pancada, porque é o que eles respondem melhor. Ô Danilo, você tá falando, você comentou do Van der Poel da patinação. Qual que é o primeiro nome dele mesmo? Eu não... É Nils, acho. Isso. Eu fiquei pensando depois do dia que nós conversamos, né, que às vezes a gente fica falando de distribuição de carga de treinamento, tipo de estímulo, tudo. A gente esquece que muitas vezes essas nuances, elas buscam otimizar algo que já é muito bom. Então, assim, talvez, se o atleta fizer determinado tipo de estímulo ou outro, ele vai ter as adaptações que ele quer. Otimizando, você ganha ali poucos % de melhoria, vamos colocar assim. Agora, o que vai na contramão do desenvolvimento da performance, aí sim são coisas drásticas. Por exemplo, como o Everton disse, a questão da recuperação, né? Você regular corretamente os estímulos, nuance, é detalhe no desenvolvimento da performance. Mas você regular corretamente a recuperação é a mudança entre ele ser um atleta bem sucedido ou ser uma pessoa que vai talvez até abandonar o esporte, vai quebrar, não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? O impacto é muito maior. Então, às vezes, a gente fica quebrando a cabeça, esquecendo que a gente está falando sobre otimização de algo que já tem, por si só, um efeito bem grande. Concordo plenamente. Tem um cara que ele é da musculação, na verdade, mas ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é o exercício ele é tão foda que mesmo quando faz errado ele é bom. Ele só é um pouco menos bom, mas ele ainda é bom. E eu concordo que o ponto é, tipo assim, principal é o cara não se matar, o atleta não se matar. Se ele estiver treinando e recuperando e no estado de recuperação ok, realmente, ele
vai adaptar, e daí é o que o Everton falou, é importante monitorar. Se aumentou um pouco do volume, e eu estou tentando só sumarizar para a gente poder ir encaminhando, se aumentou um pouco do volume, o cara, enfim, parou de melhorar, ou teve uma melhora menor, você pode fazer isso de diversas formas aí de monitorar, né? Depende das ferramentas que você tiver. Se colocou mais intensidade, parece que o cara respondeu melhor. Tem um outro cara também que tem uma frase que eu gosto, que é: o problema não é errar, mas você tem que errar rápido. Então você tem que estar de olho naquela coisa que o Everton falou. Eu estou monitorando, deu ruim, eu mudo. Sem medo de errar de novo, eu mudo. E uma hora você vai encontrar isso, e talvez isso mude para um único atleta, eu acredito. O atleta que hoje responde a um tipo de estímulo, provavelmente depois de um longo período nesse tipo de estímulo, ou porque ele desenvolveu muito essa capacidade, ou até, às vezes, mentalmente, motivação, né? Talvez ele precise de um outro tipo de estímulo. Tem um trabalho bem legal com uma esquiadora de esqui cross-country, né? Que, na verdade, é um estudo de caso, mostrando o que ela fez. Ela foi campeã mundial júnior, não sei o quê, treinando numa estratégia mais de bloco. Então, muita intensidade e tal. Ainda assim, o volume era legal, mas o quanto de treino intenso era bem maior. E daí ela tem uma super queda, tal, para desempenhar, eles veem alguns problemas ali, e ela entra num trabalho multidisciplinar, e dentre as coisas que ela faz, ela diminui a intensidade dos treinos de boa, aumenta o volume e diminui o tanto de treino intenso. Ela vai lá e é campeã olímpica de novo. Então, com olhares diferentes do treinamento. Então, realmente é contextual do atleta, e esse é o trabalho do treinador. Mas a gente fugiu da durabilidade. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia falar justamente isso, né? Que a gente não tem como não entrar em treinamento, né? Porque a durabilidade é uma resposta, uma adaptação ao treino, né? Então, se tiver o treino bem organizado ali, você vai conseguir melhorar isso. Agora, como monitorar isso, né? Que a gente entrou em monitoramento, como monitorar isso? Estratégias de monitoramento. O que vocês Everton, utilizam? deixa eu acrescentar uma coisa, porque os artigos eles mostram, por exemplo, que os atletas World Tour eles têm uma durabilidade melhor do que os atletas das equipes da segunda divisão, né? Será que os atletas World Tour eles estão treinando melhor? E aí, né? Porque às vezes não é só o treinamento em si, né? É o volume, não o volume semanal, mas o tempo acumulado de treinamento somado a exposições genéticas, somado talvez questões ambientais, né? O nível no qual o atleta está competindo. Essa também é uma pergunta boa, né? Será que é o treino? Aí, eu não sei, o Gabriel, não sei qual a idade dele, não sei se você lembra da Tostines, né? A gente entra no segredo de Tostines, talvez o Danilo e a Ana nunca ouviram falar, né? Se ele vende mais porque ele é fresquinho porque vende mais. O cara é World Tour porque ele tem a durabilidade maior, ou ele tem a durabilidade melhor porque ele é World Tour, né? Então, tipo, o que fez ele chegar lá, né, cara? Será que essa diferença, o quanto que ela é treinável? Isso acho que é um outro ponto, e eu concordo muito com o que vocês falaram também. Isso provavelmente é algo que é adaptável, mas precisa de anos, né? Que talvez é o que responda a idade dos caras de longa duração serem mais altas, né? Talvez justamente por causa disso, né? Porque preciso de anos de treinamento para ter esse tipo de adaptação que vai mudar efetivamente a minha durabilidade. Agora, Gabriel, uma dúvida até para você que você trouxe esse perfil para tentar entender. Os caras eles fazem alguns artigos o perfil de potência, né? Pelo que entendi, numa situação normal e depois numa situação fadigado pelo perfil de potência. E aí entra num outro contexto de durabilidade, porque né, não seria aquele ponto em que as alterações fisiológicas começam a sofrer efeitos deletérios. Seria durabilidade isso, efetivamente? Eu poderia mensurar? Seria uma ideia também para tentar trazer para a prática, para medir? Porque trazendo desse artigo que faz perfil de potência para a prática, eu posso, por exemplo, monitorar isso no meu treino. Aí vendo o quanto que está mudando o perfil de potência nessa situação em repouso e depois numa situação fadigado, ou, por exemplo, dentro de um circuito padrão que meu atleta faz sempre, eu vejo, por exemplo, uma subida que ele pega depois que ele já fez um treino de 2 horas, e aí eu vou monitorando toda vez que ele vai para aquele circuito, eu vou monitorando como que ele fez essa intensidade prévia e como que ele encarou aquele determinado trecho de prova específico.
Essa não sei segunda opção, acho que ela é mais viável. Eu tô até lembrando que eu já conversei isso com o Danilo. Lembra, Danilo? Falei, cara, você precisa colocar na sua rotina de treinamento esse tipo de avaliação, né? Preocupar um pouquinho com exatamente isso que o Everton falou. Uma subida talvez que você sempre faça, né? E, cara, um relato comum do atleta que está em treinamento, que ele está progredindo, que assim, você percebe, sem olhar número nenhum, quando ele vira e fala para você, pô, chegou um determinado momento ali do treino com o pessoal tal, que eu vi que eu ainda estava inteiro. Geralmente naquele momento eu já estou quebrando, já estou ficando para trás, né? Aquilo ali, ele não necessariamente ele melhorou as capacidades dele quando ele está descansado. Ele melhorou a capacidade dele de resistir à fadiga, que é isso que a gente está conversando, né? E é muito comum, tá? Falando assim da prática, é muito comum esse tipo de relato. Você vê depois de a pessoa começa a treinar contigo, 3, 4 meses de treinamento mais equilibrado, correto, um treinamento bem acompanhado, e esse relato aparece primeiro, né? Ele é o primeiro que aparece muitas vezes. Isso é muito interessante, inclusive, né? A pessoa não percebe, ela não fala fiquei mais rápida na subida da serra, não. Ela fala cheguei lá melhor, cheguei mais inteiro, né? Eu acredito que tenha E, muito a ver com a questão até da recuperação, por tudo que a gente conversou aqui, né? Você orienta o seu atleta entre as sessões de treino e também ele aproveita melhor as sessões de treino, porque ele chega melhor recuperado. Ele tem objetivos mais claros na rotina de treinamento. Então ele sabe quando é um treino de resistência, um treino de baixa intensidade, ele sabe o quão leve pode ser. Quando é um treino de estímulo, ele sabe o quão duro tem que ser, né? E na hora dele colocar aquilo em prática, ele vê o efeito. Inclusive, até, Danilo e Ana, a gente podia até trazer agora um ping-pong, né? Pensar um pouquinho no ouvinte do podcast. Cara, a pessoa que corre aí umas provas de maratona, a pessoa que corre umas provas de XCO, que faz as provas de um letap, o que que pega para esse pessoal? Será que esse assunto que a gente está falando, né, será que faz diferença? Como que faz diferença? Como que esse relato aparece? Né? O que que mudaria? Será que mudaria o resultado desse pessoal numa competição, num treino em pelotão, pedal com os amigos? eu acho que, no geral, a gente, tipo assim, quando a gente saiu da durabilidade e foi vindo pro treino, a gente ensinou qualquer um trabalhar aqui, né? Boa distribuição, estresse e recuperação, monitorar. E daí, quando você vem trazer, pô, pro cara que corre tal prova, o que pega, minha resposta com certeza que isso influencia, que isso vai melhorar. E tentando trazer para a durabilidade novamente, para a gente tentar encerrar com esse assunto. E daí, enfim, acho que cada um pode fazer uma pontuação e tentar resumir para vocês, ou qual é o ponto mais importante. E acho que uma boa estratégia é eu começar fazendo isso. Eu acho que entender que essa capacidade ela é importante e que atletas de elite têm elas mais, e a gente tentou trazer alguns pontos que podem ser que reflitam diretamente para a melhora dela. E daí eu vou fazer um parênteses aqui. Eu fiquei refletindo, e na verdade, quando a gente pensa na durabilidade, eu acabei falando bastante de treino em baixa intensidade e tal, mas no geral, se alguém me perguntasse qual é o melhor treino para tal coisa, a resposta certa provavelmente é a melhor combinação dos métodos de treino, né? Mas, para a gente tentar trazer isso para a prática do atleta, eu acho que a durabilidade mostra a importância do treino em baixa intensidade. Que vale a pena treinar em baixa intensidade, porque isso vai refletir sim na sua velocidade em alta intensidade. Eu acho que esse é um paradigma que assim vem mudando, esse medo de treinar em baixa intensidade, mas é uma coisa que é natural, né? O cara ele quer andar rápido, então ele pensa, pô, eu tenho que andar rápido. Mas, na verdade, a gente pode olhar para isso de diversas formas, né? Ou porque o treino em baixa intensidade gera uma adaptação importante, ou porque colocar muito treino intenso você não recupera e não gera a adaptação que você quer, aí você vem e coloca o de baixa intensidade, porque você ainda recupera e aproveita uma adaptação mesmo que seja subótima. Então, tem várias maneiras de você olhar para isso. E, no fundo, o que importa, e talvez esse é o porquê a gente acabou falando de treinamento e tal, é uma boa distribuição, uma boa relação estresse e recuperação, e que eu acho que o atleta esteja
vinculado e apto no processo como um todo, né? Não só treinando, mas também recuperando, também num ambiente que seja motivador e que vai fazer, enfim, tomar a decisão de ir um pouco mais num treino duro ou numa prova. E aí eu abro a vocês. Considerações finais. Eu tentando vir para essa linha do Gabriel também que vocês trouxeram, né? O que eu tento olhar é as variáveis que determinam o desempenho em determinada prova, característica de prova, entender que eu preciso melhorar minha capacidade de fazer aquilo por muito tempo, de acordo com aquela característica de prova. Então, o conceito que eu uso da durabilidade e da repetibilidade. Então, se eu estou falando de um XCO, estou falando de tenho que aumentar a minha capacidade de gerar estímulos de altíssima intensidade por muito tempo, né, ao longo de 120 minutos, aí pouco menos, né, 90 minutos, o tempo inteiro. Até pancado o tempo inteiro. Agora, quando eu olho já por um triatlon, por exemplo, eu já olharia muito mais para a minha durabilidade em limiar 1, que é a minha capacidade de manter ali naquela potência e manter aquilo o tempo inteiro. Quando eu olho para uma maratona, para uma estrada, talvez eu olharia mais por próximo do CP ali, da velocidade crítica, da potência crítica, na verdade, minha capacidade de sustentar alguns ataques, né? Então, ter uma capacidade de participar grande parte da prova dentro dessa potência crítica, mas também ter a capacidade de atacar e recuperar rapidamente quando for necessário ou exigido, né? Então, ele precisa de alguns ataques. Então, eu olho para essas linhas, assim, que seria o básico. E aí, dentro disso, eu vou moldar o meu treino para conseguir fazer com que os atletas melhorem dentro desses pontos, né? Que seria o que eu considero que são necessários para o desempenho deles. E aí a gente vai organizar ali o volume e intensidade dentro dessas características de prova. Mas não sei se eu cheguei no que o Gabriel estava esperando, mas é mais ou menos isso que eu olho dentro de cada característica, né? O Everton ponderou algumas coisas legais aqui agora nessa última fala dele, concordo totalmente. E assim, uma dica aí para quem estiver ouvindo o podcast, né? Falar, putz, eu preciso colocar em prática agora tudo isso que eles estão falando, estou pensando nisso, né? Pensa assim, só tem dinheiro no final do mês, ou quem tem um salário muito alto, ou quem poupou o dinheiro durante o mês inteiro, né? E leva essa dica pro treino, sabe? Às vezes não adianta muito você sair com a turma, sair para fazer um treino e descer pancada. Vai fazer um treino de 4 horas, a primeira 1h30 pancada, aí esgota o glicogênio, não come direito, não dosou o ritmo, passa o resto do treino arrastando. Experimenta fazer o contrário. Experimenta fazer um treino de baixa intensidade, que você tem que estar ali com a cabeça focada no que você está fazendo, controlando, poupando, né? Monitorando a intensidade que você está fazendo em diversos tipos de terreno. Guarda essa energia toda para a última hora, para a última hora e meia. Veja como que seu corpo responde, veja como que você responde, né? O que você precisa cuidar em termos de alimentação, hidratação, para poder chegar lá no final assim. Depois leva isso para a prova, né? Até, o Everton, é muito legal, né? Quando o atleta começa a treinar com medidor de potência. Atleta que já treina, começa a treinar com potência, começa a enxergar essas coisas, né? Começa a enxergar que entra em subida, toda subida está entrando a 400 watts e terminando a 150, todo treino está começando a 200 watts e terminando a 120, e aí as respostas começam a aparecer, até porque a percepção de esforço ela fica muito diluída na percepção de recuperação e disposição, né? Começo do treino, tá tudo bem, começo da subida, tá tudo ótimo, final da subida, final do treino, todo mundo cozido, né? Então a pessoa começa a treinar com medidor de potência, ela percebe quantas vezes, né, o treinador vai perceber isso, quantas vezes o atleta está ingressando acima do FTP, acima da potência crítica, né? Como eu falei disso lá atrás, né? E você começa, aí vem aquilo, né, Danilo, de não manipular tanto o estímulo, não criar novos exercícios, não criar novos intervalados, mas simplesmente começar a trabalhar em cima desses detalhes, excessos, desgastes desnecessários, onde e quando precisa recuperar, né? E isso vai agregando, junto com estratégia nutricional, junto com o acúmulo do volume de treinamento, cabeça, que o Danilo sabe bem, o Danilo fala bem, Everton, né? Isso resulta no que a gente está procurando, né? Então, na prática, experimentem, como diz o ciclista suíço Reni Cooper, né? O ciclismo é um esporte que você tem que... Você só começa a comer o seu prato depois que você lambe o prato do seu adversário até o final, entendeu? O segredo é guardar até o final e poupar aquilo ali, né? Ou você poupa,
ou você tem muita capacidade para poder chegar sobrando no final. É isso. Muito bom, pessoal. Muito Espero bom. que tenha sido um episódio com muitas informações interessantes para vocês. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer aqui, principalmente, a participação do mestre, né, Gabriel Vargas e do Dr. Everton Crivoy. Acho que eles puderam contribuir bastante com a gente aqui. Queria abrir, principalmente para os dois convidados, falarem um pouco como é que o pessoal pode conhecer mais sobre o trabalho deles e, enfim, como que vocês estão nas redes sociais, tem site, os trabalhos que vocês estão fazendo. Fiquem à vontade. Então, nas redes sociais, não tem o meu Instagram, que é @evertoncrivoy. Tem o Instagram da CRV, que é @crv.sportscience. Na CRV, a gente tem diferentes tipos de serviços, né? Então, a gente oferece um programa de formação para treinadores. Então, tem cursos ali, né? O mais famoso deles ali é o treinamento de força e potência, o treinamento de força baseado na velocidade do movimento para treinadores. E também a gente oferece serviço de consultoria ou treinamento, né? Então, ou para modalidade específica, ciclismo e corrida, mas o carro-chefe hoje, né, o carro forte hoje é o treinamento de força para ciclistas e corredores, né? Então a gente faz esse trabalho complementar, acompanhando o atleta, a rotina de treinamento, o calendário esportivo do atleta, para ajustar a parte de treinamento de força, que é uma grande dificuldade no endurance hoje, né? Ainda ajustar o treinamento de força ao calendário esportivo para que ele consiga ficar mais forte sem prejudicar o treino específico dele. Então é no Instagram ali, só entrar em contato com a gente, qualquer coisa que precisarem. E agradeço também, né, ao Danilo pela oportunidade, a Ana pelo convite, né, estar mais uma vez aqui. É gostoso esse bate-papo, né? A gente pode arrastar aí 4 horas de bate-papo. Passa fácil, né? Gabriel, um prazer também estar com você aqui, dividindo hoje o PowerCast. Espero te encontrar em breve mais uma provinha. Não dá para andar junto com ele, mas a gente se encontra de vez em quando. Ele passa por mim, eu dou tchauzinho por ele. É um prazer trabalhar com vocês hoje. Obrigado. Imagina, Everton, não tô com essa roda toda não, cara. Obrigado, foi um prazer também a troca de ideias, a discussão, engrandecedor, assim, abre... a gente se sente atualizado e, né, com novas informações. Parabenizar o pessoal do PowerCast também pelo novo formato aí, né, de discutir temas. Muito sucesso. Tenho certeza que vocês vão trazer muita coisa bacana pelo futuro. Eu tô no Instagram como vargas.gabriel, alguma coisa desse tipo. o meu perfil é um pouco mais escondido, mais sossegado, mineiro, né? Sabe como é que é? Então, precisando de qualquer coisa, é só chamar lá, pessoal. Valeu, brigadão. Bom, pessoal, que episódio, né? Foi um novo formato aí que a gente fomentou dessas discussões e às vezes pode ficar um pouco confuso, né? Porque a gente traz mecanismo, a gente traz uma visão de um, uma visão do outro, e aí na hora que a gente vai sumarizar a questão, né? Assim, por mais que a gente trouxe várias vezes, né? Então a gente vai, estende a corda, aí tem uma hora que um puxa, né? Então Danilo puxava, Everton puxava, Vargas puxava, para a gente aterrar aqui e ver na prática como é que isso vai acontecer. Então, assim, o que nós vamos tentar fazer agora nesse momento é um compilado de todas essas informações lá no nosso Instagram. Então, pegar os momentos, assim, que foram momentos em que a gente trouxe uma explicação mais visível sobre o mecanismo, para que vocês possam pegar, a partir desse episódio, esses pontos interessantes, colocar as dúvidas de vocês nos comentários, para que a gente continue fomentando essa discussão. Porque, assim, durabilidade, o conceito, qualquer atleta sabe na prática, né? Então, assim, voltando lá naquele início da discussão, foi um conceito que agora, né, ele está sendo nomeado, agora ele está sendo mais estudado pelo avanço da tecnologia, mas é um conceito já muito antigo, porque já é o que acontece, é o que os atletas sentem na prática, o que eles veem. Só que agora é a gente olhar com um olhar um pouco mais crítico em relação a como é que eu estou quantificando a minha carga de treino, como é que eu estou lidando com essa recuperação,
o que cada tipo de treino tá me dando de ponto a mais. Então, será que eu estou somando? Né, assim, essa analogia que o Vargas trouxe é ótima, né? Assim, eu tenho muito dinheiro ou eu tenho que gerenciar bem esse dinheiro? Né? Então, acho que essas são questões muito importantes. Então, é isso, queria agradecer demais a presença dessas feras. Foi ótimo esse papo, essa discussão. Só eu que estava aqui, que via o Danilo fazendo caras e bocas, indo para lá, vindo para cá. Ele deve ter tirado um paper debaixo do braço, outro do outro lado. E assim foi. Mas isso tudo para que a gente realmente traga os conceitos e as discussões, né, de forma qualificada para vocês. Então é isso, passo agora mensagem para o Danilo. Tá, agora você vai colocar a parte que eu abri para eles no jabá, certo? Daí, certo. Depois do que o Gabriel fez o jabá dele, Ana, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Fala um pouco sobre o seu trabalho também. Então, pessoal, vocês me encontram nas minhas redes sociais no @eu_Ana_Luisa_Lopes. Lá, de vez em quando, eu faço alguma live, de vez em quando eu compartilho algum conteúdo. Ao contrário do Vargas, que falou que o Instagram dele é mais de mineiro, o meu é o Real Mineiro, porque tem muito menos post, tem muito menos coisas acontecendo lá, mas de vez em quando eu fomento alguma coisa e estou sempre aberta para conversar com vocês, para tirar alguma dúvida. Então, pode entrar em contato comigo lá que eu estou disponível. Já que a Ana não fala, eu vou falar. Ela trabalha com treinamento respiratório. E quem quiser ficar com o diafragma mais eficiente, melhorar toda a questão da respiração, entre em contato com ela. Bom, quem quiser me acompanhar, não posto muita coisa também, mas Danilo S. Caruso, e tem também o meu perfil profissional e da assessoria, Mountain Sports com 2 S no final. Então, Mountain Sports com 2 S no final. Lá eu posto um pouco mais de coisas, e se quiserem alguma informação, lá tem praticamente todos, pode me mandar uma mensagem, que vai ser um prazer tirar alguma dúvida ou, enfim, esclarecer qualquer coisa. É isso, pessoal. Se você está no YouTube, segue o nosso canal, deixa o like no episódio, compartilha para a galera. Spotify, não deixa de seguir o nosso canal no Spotify, já faz alguns episódios que eu estou falando isso. Se vocês escutam a gente no Spotify e não seguem o canal, compartilha com a galera também, e para ficar por dentro dos demais episódios e de todas, como a Ana trouxe, alguns insights dos episódios a gente posta lá, coisas novas, fica ligado no Instagram. Um abraço e vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.